Aleluia. Feche os teus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela graça e pela misericórdia que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas, ministrou nas nossas vidas até agora. Sabemos que o teu melhor sempre está por vir. Que o Senhor tome cada coração agora, dos amados que estão aqui, dos que estão em casa, e que o Senhor se revele agora através da tua palavra, confrontando, Senhor Deus, cada coração, para que sejamos transformados e o Senhor seja formado em nós, no nome de Jesus. Que caia por terra toda resistência à tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Abra a tua Bíblia no capítulo 13 de Números. Amém. Quero pedir que você preste bastante atenção, amados. Como a minha digníssima já falou, né? Que eu sou direto nas coisas. E eu sou eu sou totalmente consumido pelo zelo da casa de Deus. Os irmãos que chegam bem mais cedo aqui na igreja, eles chegam aqui, eles veem que eu faço um monte de coisa aqui. Eu arrumo as cadeiras milimetricamente para que fiquem alinhadas, para que os corredores fiquem da mesma largura. Por quê, querido? Porque tudo que nós vamos fazer para Deus tem que ser com excelência e com formosura. Amém? Então, nós temos o nosso único culto oficial, presencial, é esse de domingo. Então, nós temos mais ou menos 1h30, 2 horas juntos aqui. Amém? Então, meu querido, decide no teu coração que você está aqui neste lugar para cultuar ao Senhor, para dar ao Senhor o teu melhor. Amém? Assim como o pessoal de casa também. Amém? Então, querido, eu sempre brinco, converso, mas hoje eu não vou brincar, não. Hoje eu vou falar para você. Meu irmão, quando 2 pessoas falam conosco, a gente tem que decidir ouvir a mais importante delas. Então, ninguém aqui é mais importante do que o Senhor agora. Amém? Então, Deus vai falar conosco agora através da sua palavra. Então, tá vendo essa pessoa que está do teu lado, que você ama, talvez a tua esposa, ou teu esposo, ou teu filho, a tua filha, ou teu irmão, ou tua irmã, ou teu amigo, ou tua amiga? Então, por mais que você ame ele não é mais importante do que Deus para você. E nada do que ele vai falar para você agora é mais importante do que o que Deus vai falar para você. Então, no nome de Jesus, se ele falar contigo, já falou, te repreendo no nome de Jesus. Amém, querida? É muito importante. A palavra de Deus, ela é muito importante. E você vai entender isso nessa noite. Amém? Números, capítulo 13, verso 1. Eu vou, se você tem o hábito de anotar, anote. Ou depois veja a gravação do culto, para você ver os textos que eu vou trazer referência. Mas para que a gente seja breve, eu vou ler pouco os versículos aqui. Amém? Números, nós vamos ler de 1 ao 3, do capítulo 13, do 1 ao 3, que diz assim: E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor.
todos eles eram chefes dos israelitas. Amém? Glória a Deus. A partir do verso 4, você não precisa ler, mas vai falar o nome dos príncipes. Não era qualquer pessoa do povo. Eram os príncipes, eram os principais, eram chefes das tribos, né? Eles eram ali, ou eram o próprio chefe da tribo, o próprio líder da tribo, ou alguém indicado pelo líder para poder ir. E a palavra de Deus vai dizer que eles foram lá e observaram a terra. E eles constataram que a terra era como Deus havia dito. Que a terra era uma terra que manava leite e mel. Que era uma terra farta. Que era uma terra boa para o cultivo. Que era uma terra boa para o pastoreio também de animais. Que era uma terra que onde, com certeza, eles iriam prosperar. Eles iriam ter a vida que eles, não que eles sonharam, porque o que Deus tem para nós é maior do que aquilo que nós sonhamos. Aquilo que Deus tem para nós é maior do que aquilo que nós imaginamos. Amém? Mas esses espias, esses 12 homens, eles foram e eles viram tudo isso. Eles viram, só que eles viram também os perigos da terra. E eles trouxeram do fruto da terra para mostrar para Moisés o quanto aquela terra era boa. E a Bíblia fala aqui nesse texto também, você vai ler depois, creio eu, que eles pegaram um cacho de uva para levar para Moisés, para poder mostrar. Só que um homem só não dava conta de levar esse cacho de uva. Então o que eles pegaram? Eles pegaram uma vara, atravessaram no cacho de uva e colocou no ombro de um homem e a outra ponta no ombro de outro homem. Eram necessários 2 homens para carregar um cacho de uva. Um cacho de uva. Amém? Por isso, o título dessa palavra é assim: tudo passa, até a uva passa. Menos a palavra de Deus. Amém? E eles levaram essa uva para lá. E eles ficaram maravilhados com aquilo que eles viram na terra. Eles ficaram com o coração cheio de alegria com aquilo que eles viram da terra. E eles conversavam entre eles. Mas algo interessante aconteceu quando eles voltaram. No final do capítulo 13... quando eles voltaram, no versículo 26, fala: eles então retornaram a Moisés, Arão, com toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram o fruto da terra, e deram o seguinte relatório: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel. É como Deus falou. Havia leite e mel lá. Amém? Com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, Depois você lê. Blá, 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 blá. Ou como no filme do Charlie Brown, né? Os adultos falam assim, né? Só as crianças que conversam. Aí, o que acontece? No verso 30, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse assim: subamos e tomamos posse de quê? Da terra. Que terra que é essa? Diga assim, fala: é o cumprimento da promessa que Deus fez. Amém? A terra é o cumprimento. Mas por enquanto eles não tinham a terra. Eles só tinham o quê? A promessa. Eles só tinham a palavra. E Deus permitiu que eles fossem lá
e contemplassem o cumprimento da promessa. Você está entendendo o que Deus fez com eles? Falou assim, não, vem cá, eu vou levar vocês lá e eu vou mostrar para vocês. Eu quero que vocês contemplem aquilo que eu estou prometendo para vocês, aquilo que eu vou entregar para vocês. Irmão, sem ver o trem já é bom. Agora imagina você vendo, imagina você enxergando, imagina você colocando a mão naquilo que Deus prometeu. Imagina você experimentando aquilo que Deus prometeu. Amém? E a Bíblia diz aqui que Caleb fez calar o povo, né? E disse, não, nós vamos tomar posse dessa terra. Né? Ele, Josué, falando, não, nós vamos tomar posse. Assim como Deus já nos deu um monte de vitória, nesse deserto Deus vai nos dar vitória contra esse povo também. Mas os 10 que vieram de lá começaram a falar e descrever os perigos da terra. E eles só não descreviam, eles aumentavam tudo, né? Não inventa, mas aumenta. Eles não inventaram nada do que tinha na terra. Tudo que eles falaram é verdade. Tinha gigante lá? Tinha. Tinha um povo já morando? Tinha. O povo já estava organizado? Tinha exército? Tinha tudo isso. Porém, não era na proporção que eles estavam falando. Eles já estavam organizados. Mas eles começaram a aumentar tudo. E começaram a fomentar o povo. Porque é o seguinte, querido. Uma coisa é você ver e falar para outra pessoa que viu. A reação dela pode ser positiva. Você querer desacreditar alguém que viu. Por exemplo, alguém falando para Josué. Olha, esse povo, ele é muito forte contra nós. Josué falando, não, não é não. Olha, esse povo vai nos matar. Não, não vai não. Deus vai nos livrar. Esse é um problema. O problema é que esses 10 chegaram diante de uma congregação com milhares de pessoas e começaram a falar para pessoas que não viram, para pessoas que não foram lá. E eles começaram a desacreditar o povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar, o povo começou a desanimar, o povo começou a desistir. E a situação foi tão difícil, que a palavra vai dizer assim, que esse povo se uniu, e eles queriam pegar Josué e Calebe, e queriam apedrejar ele. Isso você já lê no começo do capítulo 14. Na semana passada, eu falei a respeito do joio que é semeado no meio do trigo, sim? Na quinta-feira eu falei assim, eu vou revelar para vocês o barulho que a Lucilene tinha falado no culto, né? Aqui eu não falei, estava no script aqui, mas eu não falei. O barulho é o joio sendo semeado no meio do trigo. Porque se a semente é palavra, o joio também é. Então tem barulho. Entende? Então, querido, olha só. O que aconteceu? Esse povo, em vez de trazer as boas sementes e semear, não. Eles trouxeram as sementes mais preciosas, as sementes que eles deveriam semear veio nos ombros. Mas a semente que eles não deveriam nem trazer de lá, veio no coração. E quando eles chegaram lá, o que eles fizeram? Eles vomitaram. Porque quando você semeia a palavra de Deus, você semeia. Mas quando você semeia algo ruim, você não semeia, você vomita. Por isso que a palavra de Deus vai falar que quando uma pessoa experimenta o bom de Deus e volta para aquela velha vida, o que ele vai, é semelhante o quê? A um cão que volta ao próprio vômito. Entende? Então, querido, olha só, esse povo foi contaminado, e Deus pegou e falou para Moisés, Moisés, até quando você vai ter paciência com esse povo? Sabe o que eu vou fazer com esse povo agora, Moisés?
eu vou acabar com eles. Eu vou matar todo mundo. E Moisés pegou e foi para o joelho e disse: Senhor, não faz isso não. Lembra da tua misericórdia. O povo vai falar: olha, sabe o que os egípcios vão falar, Senhor? Que o Senhor tirou esse povo de lá com mão forte para matar eles no deserto. Não faz isso não, perdoa o pecado deles, como o Senhor vem perdoando. Você pode ler, está escrito isso lá. Perdoa o pecado deles, assim como o Senhor vem perdoando ao longo desse deserto. Aí, Deus pega e fala para Moisés: olha, conforme a tua palavra eu já perdoei. Amém? Você viu o tanto que é maravilhoso a intercessão? Agora aprenda uma coisa: a intercessão pode até impedir a ira de Deus contra a tua vida, mas não te impede de colher as consequências dos seus erros. Por quê? Porque Deus disse assim: eu já perdoei esse povo, conforme a tua palavra. Mas uma coisa eu vou falar para você, Moisés, olha só. Nenhum desse povo que viu todas as maravilhas, desde o Egito até aqui, e que se posicionaram de uma forma diferente agora, irá entrar na terra que eu prometi dar para vocês. Todos eles vão morrer aqui no deserto. Menos quem? Josué e Caleb. Aí Deus pega e fala assim: porque neles houve um outro espírito. Porque neles o joio não nasceu. Ou o joio nasceu, mas a semente boa sufocou o joio e matou o joio. Eles não deram, eles foram lá e receberam a mesma semente no coração. Porém, o joio não frutificou ali. O que frutificou foi o quê? A palavra de bênção. A palavra que Deus havia semeado no coração deles, dizendo: eu vou levar vocês e vou dar uma terra que mana leite e mel, prevaleceu. Prevaleceu. Então o que é que nós vemos aqui, querido? Nós vemos que há um povo, diga um povo. Há uma promessa, diga uma promessa. E há uma terra. Amém? Há um povo, uma promessa e uma terra. Há um povo, uma palavra e a terra. Há um povo, há uma palavra que foi dada ao povo e há a terra, que é o cumprimento da palavra que foi dada ao povo. Amém? Então existe a promessa. Só que essa promessa não nasceu aí. A promessa nasceu lá em Gênesis 12, no versículo 1. Quando Deus pegou e falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela e vai para onde? Para uma terra que eu te mostrarei. Essa terra é a terra que mana leite e mel. Para onde? Deus está levando esse povo agora. Lá nasceu a promessa. Lá nasceu a promessa. A promessa pode ser adiada, o cumprimento da promessa pode ser adiado na vida de alguém? Pode. Por quê que pode? Porque Abraão, ele recebeu uma promessa, mas Abraão, ele recebeu essa promessa que ele ia para uma terra e que Deus ia fazer dele uma grande nação, mas ele não tinha filho e também não podia ter os filhos. Mas Deus disse que ele seria. Querido, todas as vezes que Deus se manifesta a mim e a você, entenda, é porque Ele quer renovar a aliança dele conosco e Ele quer fortalecer em nós a promessa que Ele nos fez. Por isso que quando a gente vê a história de Abraão, a gente vê Deus falando com Abraão no momento, e depois passa-se muito tempo e Deus não fala nada com ele. Por quê? Porque o tempo, esse tempo que Deus não está falando, a promessa de Deus no coração de Abraão estava viva. Ele andava por aquela promessa, ele se movia por aquela promessa, ele respirava por aquela promessa. A promessa estava viva. E ele não desanimava em nenhum momento. As pessoas chegavam: você está ficando velho, Sara está ficando velha, vocês não vão ter filho. Mas ele não desanimava. Ele falou: não, vou ter. Quando ele começava a ficar fraco em relação à promessa,
quando a promessa começava a enfraquecer no seu coração, quando ele começava a desanimar, o que acontecia? Deus se manifestava novamente. E começava a chamar ele, Abraão. E ele falava, eis-me aqui, Senhor. E Deus começava a falar com ele. Da primeira vez, ele construiu um altar. Já preguei sobre isso. Da segunda vez, ele construiu outro altar e ofereceu sacrifício ao Senhor. Da terceira vez, ele construiu outro altar e ofereceu um sacrifício ao Senhor. Porém, na quarta vez, no capítulo 15, Deus começa a falar com ele novamente. Ele está fraco. Por quê? Porque a esposa já estava falando, estou ficando velho, eu não vou ter filho. E ele começou a olhar para as circunstâncias, começou a naufragar na sua fé. Porque é isso que acontece comigo e contigo, quando a promessa de Deus começa a enfraquecer. Você começa a naufragar da fé. Começa a enfraquecer, você começa a pensar em desistir. Você começa a achar um culpado para as coisas que você está sentindo. É o pastor que é culpado, é a igreja que é culpada, é isso, é aquilo, é um monte de coisa. Começa a achar desculpa, começa a achar, aí começa a enfraquecer. Abraão começou a enfraquecer, Deus apareceu para ele. E Deus falou assim, Abraão, Deus repetiu a promessa para ele. Falou assim, olha, eu vou te prosperar muito. Eu vou te dar muitas coisas. Na hora que Deus começou a falar, vou te prosperar, Abraão nem deixou Deus terminar de falar. Ele pegou e disse assim, por que o Senhor vai me dar tudo isso se eu não tenho filho? Capítulo 15 de Gênesis. Só se for para mim deixar isso para Eliezer. Aí Deus pegou e falou assim para ele, calma Abraão, você não vai ter que deixar nada para Eliezer. A não ser aquilo que é dele por direito. Você vai deixar isso para o teu filho, porque eu vou te dar um filho, eu não te prometi um filho. Essa é a promessa que eu te fiz. E eu estou aqui para renovar isso. Mas Deus já tinha falado com ele 1, 2, 3. Aquela era a 4ª vez. Quantas vezes você está vindo aqui na igreja e está ouvindo a mesma palavra? E está ouvindo sobre a promessa que Deus te fez? E está ouvindo que esse é o ano da graça? E está ouvindo que a palavra de vitória já foi liberada para você? E está ouvindo que nós estamos em tempo de guerra, guerra contra principado, guerra que a igreja não vence individualmente, a guerra que a igreja vence como igreja, quando ela está reunida, quando ela congrega. Quantas vezes você já ouviu isso? Abraão já tinha ouvido um monte. E naquele momento, querido, não foi Abraão que edificou um altar, não foi Abraão que ofereceu uma oferta, foi Deus que pediu. Deus pegou e falou para ele, Abraão, é o seguinte, você vai trazer para mim uma novilha de 3 anos. Você vai trazer para mim um carneiro de 3 anos. Você vai trazer para mim uma cabra de 3 anos. E você vai trazer para mim uma rolinha e um pombinho para oferecer em sacrifício para mim. Só que o que Abraão fez? Você pode ler lá. Ele não construiu o altar. Ele foi lá e pegou como Deus havia pedido para ele. Ele pegou os animais, matou os animais, partiu em bandas e colocou no chão, um do lado do outro. Deixa eu falar uma coisa para você. Nesse texto você vai ver que vinham as aves de rapina e começava a avançar contra aquele sacrifício. Ave de rapina é demônio. Tudo que você não coloca no altar de Deus fica exposto para Satanás. E a Bíblia fala que Abraão começou a correr de um lado para outro para poder enxotar aquelas aves de rapina, mas elas vinham. E ele, as suas forças foram se esgotando e ele caiu num pesado sono. Quando você não coloca no altar, Deus não luta por você, é você que luta com a tua própria força. É você que quer sustentar aquilo que Deus te prometeu com a própria força e você não dá conta. Como Deus havia pedido o sacrifício para ele, a Bíblia vai dizer que veio uma nuvem de fumaça sobre aquele sacrifício. E ali Deus falou com Abraão de novo e renovou com ele a sua aliança.
a sua promessa. E a Bíblia vai falar assim, que ele fez uma aliança com Abraão. Aí você fala assim, mas pastor, era isso mesmo? Eu falo assim, era. E você quer ver como que Abraão estava? Se você continuar lendo, logo depois, quando ele volta para dar notícia para Sara, que Deus falou com ele. Você sabe o que acontece? Sara vem para ele e começa a falar assim, olha, eu não vou ter mais filhos, então o que você vai fazer? Você vai pegar minha serva H, vai se deitar com ela, e ela vai dar filho no meu lugar para você. E a Bíblia fala que ela foi tão insistente que Abraão fez o quê? Abraão cedeu. Por que ele cedeu? Porque tudo que é feito fora do altar não se sustenta. Tudo que é feito fora do altar não se sustenta. Tudo que é feito. Entenda uma coisa, promessa de Deus, você não sustenta com a tua própria força. Promessa de Deus, você não sustenta com a tua própria força. Promessa de Deus não é sustentada fora do altar. O que está fora do altar não vem de Deus, vem de Satanás. Então não queira sustentar a promessa de Deus fora do altar, porque você não vai dar conta. Aí naquela mesma situação Deus disse, olha, você vai ter um filho, e assim renovou, porém Abraão, algo vai acontecer, o teu povo vai ser estrangeiro, você lê depois lá, capítulo 15, o teu povo vai ser estrangeiro lá no Egito, aonde também serão escravos durante 400 anos, leia lá. Todo mundo está compreendendo, amém? Glória a Deus. 400 anos. O cumprimento da promessa, Deus já falou, já, por causa da tua incredulidade, vai ser adiado em 400 anos. Entende? Por causa da tua incredulidade, Abraão, eu te fiz uma promessa, mas essa promessa do teu povo. Cara, aí você fala assim, mas o que esse povo tinha a ver? Cara, a minha Bíblia diz no capítulo 20 de Êxodo, lá nos mandamentos, fala assim que o pecado, Deus visitará o pecado dos pais em quem? Nos filhos até o quê? A terceira e quarta? 300 e 400 anos depois. Entende? 300, 400 anos depois, a tua geração está sofrendo consequência do pecado teu. Entende? O que Deus disse ali para Abraão, falou assim, Abraão, até a tua terceira e quarta geração vai sofrer por causa da tua incredulidade hoje. E atrasou o cumprimento da promessa. Oh, Jesus! A promessa de Deus. A promessa de Deus. Deus não deixou num lugar. Deus não deixou numa esquina, num depósito. Deus não deixou. De acordo com Efésios capítulo 1, versículo 3. Aonde é que está o cumprimento da tua promessa? Onde é que está a promessa? Nas regiões? E quem é que está nas regiões celestes? Estão principados, potestades, dominadores do mal e força espiritual da maldade. E Deus disse, Paulo falando assim, glória ao nosso Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção, aonde nas? Está lá. Amém ou não amém? Amém. Então entenda, tua promessa já está pronta. Porém, está na mão do teu inimigo. Está na mão do teu inimigo. Por quê? Querido, se você voltar um pouquinho, lá em Êxodo 33, ou melhor,
3, versículo 8, não precisa abrir não, depois você lê lá. A promessa de Deus, o cumprimento da promessa está na mão do inimigo. Porque, olha só, no Êxodo 3, 8 diz assim: portanto, desci para livrar, Deus falando com Moisés, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, livrar o povo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, ou seja, do Egito, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Eu vou levar eles para a terra que eu havia prometido. Mas aí no mesmo versículo, olha só, olha que coisa maravilhosa. Ao lugar, esse lugar está na mão do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Sabe o que é isso? Está na mão dos principados. Está na mão de Satanás. Está lá na mão. Só que esse povo aqui de Josué e Calebe, o que eles fizeram? Esse texto está mostrando para a gente. Olha que coisa tremenda. Que o povo mostra o quê? Um povo que tinha uma promessa, amém? Mas que ao invés de crerem e permanecerem juntos, decidiram dar mais ouvidos ao que achavam e ao que os 10 achavam, do que crer na palavra que Deus tinha dado a eles. Tudo isso que nós lemos, Números 13 e 14, é isso. É um povo que tinha uma promessa que, ao invés de crer nessa promessa e permanecerem juntos, por quê? Querido, qual era a forma que eles iam tomar a terra de volta? Diga assim, fala, permanecendo juntos. Agora olha para a pessoa que está até lá, fala, por quê? Você sabe responder? Porque a terra estava na mão de principado, e guerra contra principado você não vence individualmente, irmão. Você só vence como igreja. Você só vence como igreja. E Deus está mostrando aqui. Por que Deus se irou com aquele povo? Por causa disso. Porque Deus olhou para ele e Deus disse assim: eu prometi que eu vou dar essa terra. Está na mão de principado. Então, se está na mão de principado, quem é que guerreia nossas guerras quando está na mão de principado? É o próprio Deus. Diga assim: Deus é quem guerreia minhas guerras quando é contra principado. E a guerra que nós estamos vivendo nesses dias é a nível de quê? De principado. Por que é a nível de principado, irmão? Porque Deus quer entregar para nós o cumprimento daquilo que Ele vem nos prometendo todos os dias. É isso que Deus está querendo dizer. Deus prometeu. Deus ficou irado com eles porque Deus falou: eu vou entregar. Vocês não estão atentando que eu falei para vocês que sou eu que vou guerrear as guerras de vocês. Aí você fala assim: mas falou, pastor? Como Deus tem falado para nós, nenhum de nós pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu nunca ouvi isso, porque você ouviu. Você ouviu que a guerra é contra o principado. Você ouviu que é Ele que vai lutar contra os teus inimigos. Você ouviu que tudo que você precisa fazer é crer e permanecer o quê? Junto, congregado. Porque Deus está olhando aqui. Você acha que Satanás está brincando, parando, porque você está aqui, ele está com o braço cruzado? Não, ele está indo lá no teu trabalho para poder tentar te destruir lá. Ele está indo lá no teu carro está ali fora. Você acha que Satanás está aqui tá com o braço cruzado esperando você? Não, está lá tentando sabotar o teu carro. Você acha que, aqui é calmo, pastor. Sim, é calmo, mas você acha que não já passou pessoas, bandidos olhando o teu carro aqui, cobiçando o teu carro?
Já! Você acha que enquanto você está aqui, o diabo está com o braço cruzado? Tá não, está lá na tua casa, tentando sabotar a tua casa, tentando tocar nas pessoas que talvez ficaram lá, ou parentes teus, ou amigos teus. Satanás está fazendo isso. Mas enquanto você está aqui congregado, Deus disse, sou eu que vou guerrear as tuas guerras. Não adianta se levantar lá, porque eu vou derrotar um por um. É isso que ele tem falado. E o que Deus quer de você? Deus quer que você creia e permaneça junto. Quer que você creia e permaneça junto. Porém, irmãos, esse povo aqui já tinha ouvido isso de Deus já. Êxodo 33, versículo 3 diz assim, Deus falando para Moisés, eu enviarei um anjo. Ou seja, eu mesmo vou. Aí ele fala assim, ó, verso 2. Falei, enviarei um anjo adiante de ti e lançarei fora quem? Os mesmos que Deus disse que a promessa estava na mão dele. Falou assim, eu lançarei fora o cananeu, o amorreu, o eteu, o perizeu, o eveu e o jebuseu. O que Deus está dizendo? Creia e permaneça junto. Por quê? Não vai ficar um. Não vai ficar um. Mas você precisa o quê? Crer e permanecer junto. Por quê que eu tenho que fazer isso, pastor? Porque é o seguinte, meu querido. Por que o povo tiver aquela atitude? Porque não se deram conta. Olha só. O povo passa. Passa ou não? Passa. Eu acho que quando eu morrer vai acabar a geração eleita? Não, não vai acabar. Em nome de Jesus, isso aqui vai continuar até Jesus voltar. Eu quero estar aqui, mas depende dele. Na hora que eu cumprir o meu propósito aqui, eu digo tchau. Digo nada, porque eu não sei a hora. Não vai ser a hora. Eu fecho o olho, eu não fecho. E vou para junto do meu pai. Mas olha só, o que eles não entenderam? Eles ficaram lá, eu prefiro ficar com o que eu penso, com o que eles estão falando. Querido, entenda uma coisa, se você sair daqui com esse entendimento aqui, ó, pronto, Satanás não tem mais vez contigo. Olha só, na minha Bíblia, no capítulo 24 de Mateus, no verso 35, olha o que Deus fala a respeito desse texto aqui. Por quê? E Deus explica por que Deus queria matar todos eles. E falou por que eles não vão entrar na terra prometida. Eles não vão entrar nessa, eles vão morrer tudo aqui no deserto. Mateus 24, 35 diz assim, o céu e a terra passarão. Ou seja, o povo e a terra. O cumprimento da promessa vai passar. O que ele te prometeu vai passar. O povo, você passa. O que ele prometeu, o carro que você quer, a casa que você quer, o dinheiro que você sonha ter, os lugares que você quer conhecer, vão passar. O casamento, tudo vão passar. Mas a minha Bíblia está dizendo assim, o céu e a terra passarão, mas o quê? As minhas palavras não passarão. O que é mais seguro para tu? Permanecer na palavra, na promessa dele, ou ir correr atrás do que você acha? Se você decidir correr atrás do que você acha, tão certo quanto Deus vive, mais dia menos dia, você vai bater com a tua cara em algum lugar e o desastre, a dor vai ser imensa, a destruição vai ser terrível. Mas se você ficar, e outra, não adianta depois, né, igual eu falava quando eu não era crente, falando, não, eu vou me converter, se eu tiver que me converter, eu vou me converter lá com uns 99 anos de idade, quando eu não tiver nem conseguindo andar mais. E aí eu me converto, aí eu vivo
já vivi tudo. Pensa assim, não, hoje eu não vou no culto, pastor. Eu penso assim, não, hoje eu não vou no culto, que eu vou lá só. Terça-feira tem mais, quinta eu vou para poder, né? Quinta-feira eu posso assistir pela live, mas eu posso ir lá presenciar. Então eu vou pagar, eu não fui domingo, eu pago na quinta. Eu vou fazer assim. Depois não, só dessa vez, depois eu peço perdão. Você sabe o que Deus está dizendo aqui para eles? Ele falou assim, além de vocês escolherem, as consequências dos erros de vocês, a minha palavra, vocês passaram para essa palavra. Ela não se cumpre mais na sua vida. Por que quando Deus falava, quando a nuvem andar é para você andar? Aí ele falava, aquele que ficar para trás, morre, ou morre de calor, ou de frio, ou é atacado pelas bestas feras, ou salteadores que habitam no deserto. Por que Deus falava isso? Porque se você ficar para trás, você não acompanha mais. Entendeu? Se você decidir pelo que você acha e não pela palavra de Deus, não tem como voltar. Deus te perdoa pelo teu erro. Porém, esquece a promessa. Ela pode até se cumprir, mas não do jeito que se cumpriria se você permanecesse firme na presença dele. Entende? Porque tudo passa. Até uva passa. Mas a palavra de Deus não. E ele tem prometido. Aí você fala assim, pastor, mas por que uma palavra dessa? No dia da Santa Ceia. Eu vou te explicar por quê. Porque no dia da Santa Ceia, nesse dia que é dia de Santa Ceia, o que Deus quer falar para você? Deus está aqui para renovar contigo a aliança dele. Olha só, Deus não te trouxe aqui para você renovar a aliança sua com ele. Ele te trouxe aqui para renovar a aliança dele contigo. Agora, se você vai renovar a tua aliança com ele, vai depender de você agora. No dia de Santa Ceia, Deus te trouxe aqui também, principalmente por isso. Porque Deus quer fortalecer no teu coração a promessa que Ele te fez. Ele está dizendo para você, se Deus está dizendo para você que Ele vai renovar a promessa, e lá no começo eu falei que Deus só se manifesta a nós para poder fortalecer em nós a promessa que Ele nos fez, é porque há alguns corações neste lugar que está perdendo, a palavra de Deus está perdendo espaço no coração. E Deus está chamando, falou, olha, a minha promessa funciona assim. Vocês conhecem a minha palavra. Eu entreguei a minha promessa para vocês. Se permanecerem nela, eu vou cumprir. E Deus está chamando você, porque Ele quer renovar contigo e fortalecer essa promessa no teu coração. Quero que você fique de pé, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Essa semana foi a semana do relógio de oração. Foi a semana que nós oramos, nos dedicamos, buscamos. Essa semana, meu querido, eu decidi, a gente aqui na reunião de quinta-feira, eu estava falando, eu decidi que nessa semana que passou, no relógio de oração e também na campanha de jejum que a gente está fazendo, eu ia fazer, vou fazer, estou fazendo 3 vezes mais do que eu estava acostumado a fazer. E apliquei o meu coração a buscar ao Senhor todos os dias. E cada palavra
que Deus liberou neste lugar, seja através da minha vida, seja através de um pastor que foi convidado a estar aqui, seja através dos pastores que já fazem parte dessa igreja, seja através de um irmão que subiu aqui para ministrar a palavra, seja no culto de edificação, gerando fé, ou celebração da família, ou na campanha, toda a palavra que Deus nos prometeu vai se cumprir. Amém? Toda palavra que Deus nos prometeu vai se cumprir. E Deus te trouxe aqui, por quê, querido? Deus permitiu que você de casa participasse desse culto, por quê? Porque há pessoas aqui, eu quero que você feche os teus olhos. Há pessoas aqui que precisam ser renovadas, que Deus precisava fortalecer a promessa dele no coração dessas pessoas. Porque se Deus não fizesse isso hoje, essas pessoas iriam ficar pelo caminho e morrer no deserto antes de entrar no melhor de Deus. Hoje Deus falou com você, meu irmão. E Deus disse que hoje aqui tem pessoas que estão em conflito por causa das lutas, das dificuldades que estão passando. Inimigos fortes demais. Então ele acha que ele não precisava, ele não deveria estar passando por essas lutas. E Deus manda falar para você que está passando por isso, está pensando assim, que Deus está forjando o teu caráter. Deus está forjando você. No começo do culto eu falei a respeito de uma pessoa que estava falando que Deus está no controle, mas não conseguia confiar. E Deus está me dizendo que a pessoa que diz, que acha que os inimigos são fortes demais, constantemente afirma que Deus está no controle, mas que não permite que Deus realmente esteja no controle. Porque tem pessoas aqui que querem mudar as coisas. Deus está me dizendo que tem uma pessoa aqui que elegeu o inimigo errado. E Deus está falando que você não perde uma oportunidade. E você diz que Deus está no controle. Deixa Ele fazer. Não se meta naquilo que Deus está fazendo. Deus disse que hoje teriam pessoas aqui que acham que está demorando demais. Está demorando demais. Acha que está demorando demais. Já orou, já fez coisas. Vem na igreja. Está demorando. Não vejo nada diferente. Deus manda te lembrar. Não é no teu tempo, é no dele. Deus diz que tem pessoas aqui que estão tentando fazer as coisas do seu jeito. Querem fazer do seu jeito, querem me servir do seu jeito. Deus manda dizer para você que se não for conforme a palavra dele, não serve. Fazer de qualquer jeito não é a mesma coisa que não fazer, é pior do que não fazer.
Deus diz que tem pessoas aqui que acham que já estão prontas para ministério, já estão prontas para fazer a obra, já estão prontas para cumprir o propósito que Deus tem para ela. E Deus manda dizer para você, falar para você a respeito de Jesus. Jesus era o Filho de Deus, não precisava nem passar pelo batismo se quisesse. Assim que começou a falar, já poderia exercer seu ministério, porque ele era Filho de Deus. Mas a palavra dele diz, a palavra do Senhor diz que Jesus começou seu ministério com 30 anos. Por que isso, meu irmão? Eu não sei te explicar por quê. Eu só sei te dizer o seguinte: se ele foi capaz de esperar 30 anos para começar a fazer o que Deus esperava que ele fizesse, por que você não é capaz? Deus não vai te deixar esperando 30 anos, mas na hora que você estiver pronto, Ele vai colocar você no lugar que você deve estar. Ele vai te enviar onde Ele quer que você vá. Deus também diz que tem pessoas hoje participando desse culto que estão andando de costas. Pessoas que andam de costas são aquelas que avançam, mas avançam olhando para trás. Quando alguém avança olhando para trás, ela avança sem contemplar a beleza daquilo que Deus está fazendo. E sofre tudo aquilo que já passou. Deus quer que você ande da maneira correta. Aleluia, glória a Deus.